O meu pai entrou pra Frota Estelar por acreditar nela. Eu por ser desafiado. Você entrou pra poder honrar o nome dele. Você passou todo esse tempo tentando ser o seu pai. E agora está se perguntando quem você é. Isso não é incomum, sabe? É fácil se perder na vastidão do espaço. Só existe você, a sua nave, a sua tripulação. Tá afim mesmo de voltar lá, né? O que é isso? Eles estão a bordo. Abandonar a nave. Meu Deus. Eu sei por que está aqui. Porque estamos todos aqui. Nosso capitão virá nos resgatar. Misericórdia será a última coisa que ele terá. Eu estou contando com isso. O medo da morte é ilógico. O medo da morte é o que nos mantém vivos. Ele mata qualquer um que entrar lá. Nossos amigos estão lá. Não podemos deixá-los para trás. A união não é o forte de vocês, e sim a fraqueza. Você está subestimando a humanidade. Segure-se em qualquer coisa! Disparar à vontade! Agora! Agora! Desculpe. Ele adora esse lugarzinho. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 196. Eu sou Rafael Arinelli e para renovar as suas esperanças no trabalho, nada como um perigo iminente. Eu sou o Daniel Cury e nada como ouvir uma música clássica no espaço, né? Nada como, exatamente. Aqui é o Henrique Risato e eu sou um podcaster, não um médico, como diria o Dr. McCoy. Aqui é Cláudio Gabriel e hoje no Cinemação nós vamos onde ninguém jamais esteve. Olha, essa foi boa, melhor frase. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos para conversar sobre o novo filme de Star Trek, o Star Trek Sem Fronteiras, isso mesmo, o filme onde J.J. Abrams passou o bastão para Justin Lin e deixou a franquia, né, virou um traíra, né, Henrique, é isso? Ele passou de ficção científica pra aventura, assim, agora a fita VHS ia ficar na seção aventura. Pois é, o JJ aí passando, mas não passou totalmente, né? Porque ele tava ali de olho, tava ali, deve ter passado muitas dicas, né, pro Justin Lin. Ele é produtor, né? Produtor, exatamente. Afinal de contas, ele não fecha as portas, ele é o J.J. Abrams, não o J.J. Fashions. Ai, meu Deus, olha aí. Rafa, tá na hora de você lançar aquela promoção pra alguém virar o podcaster de Cinemação também. Tirar o Dani. Pois é, olha aí o Dani com as suas piadas. Eu tô aguardando a oferta lá do Silvio, né? Da praça. Eles estão abrindo vagas lá, daqui a pouco eu tô indo pra lá. E hoje, pra bater esse papo aqui sobre Star Trek Sem Fronteiras, chamamos aqui o Cláudio Gabriel do Senta aí Cast, que já gravou esse ano, começo do ano, gravou aqui com a gente sobre os mais aguardados de 2016. E naquela lista já figurava, né, o querido Star Trek Sem Fronteiras, que já tinha essa expectativa grande, porque tinha essa
passagem de bastão e porque a gente queria ver o que é que Kirk, Spock, toda a trupe aí da Enterprise iria enfrentar agora nesse filme. Para conversar sobre isso, vamos dar spoilers, então se você não viu o filme, fica atento, pula esse podcast, escuta outro podcast e tal, enfim, mas saiba que vamos falar tudo e mais um pouco aqui sobre Star Trek Sem Fronteiras. Vamos bater esse papo então logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, você acha que para um filme futurista o Star Trek ele tem a moda muito out do verão? Cara, você nunca pensou nisso? Não entendi nada do que você disse. Dani, a moda do Star Trek, ela não é muito out? Ela é... Como que fala? Você não acha que para um filme futurista devia ter uns troços de plástico assim, que muda de cor? Não, cara, ela é um futurista retrô, não é? Retrô, é um futurista retrô, é um retrofuture. Retrofuture, nova tendência na São Paulo Fashion Week. Ah, entendi. Você acha que ele não está out, ele está in. Tá in pro futuro, entendeu? Pro presente, mais ou menos. Pro presente, entendeu? Meio out, meio in. Na verdade, é uma tendência do futuro que não ia existir, mas existiu porque alguém voltou pro passado e criou uma nova linha temporal. Ah, então entendi, funciona. Entendi. Funciona, então, em todos os tempos. É uma tendência basicamente in. É uma tendência, sei lá, deve ser. É uma tendência off. Muito bem. Off. Dani, e quem quiser mandar pra gente os comentários aqui pra deixar registrado a sua opinião sobre o que acha o fashion, né? O que acha da moda de Star Trek, por exemplo. Como que essas pessoas fazem pra mandar seus comentários aqui pro Cinemação? Eu acho que você devia mandar toda a sua opinião sobre a maquilagem dos personagens para contato@cinemação.com, que é o nosso e-mail. Então, no nosso e-mail você manda o que você quiser. E-mail, óbvio. Você manda texto, você manda imagem, você manda o que você quiser, você conta a sua vida, pode contar o que você quiser que a gente vai ler com muito amor no coração. E se você não quiser, mas quiser interagir com a gente por meio das redes sociais, lá no Facebook, no Twitter ou no Instagram, é só digitar Cinemação, sempre @cinemação, /cinemação que você encontra a gente. Quer entrar no YouTube e ver os nossos rostinhos felizes? Você vai para youtube.com/cinemação e também encontra a gente lá, canal de vídeos, muita coisa bacana. Quer ouvir a gente de um jeito um pouco diferente? webradiovagalume.com, toda sexta-feira, 10 da noite, com reprises aos domingos ao meio-dia. Você ouve a gente sem precisar baixar o programa. Você ouve a gente dentro da programação super bacana da Web Rádio Vagalume. E claro, entre sempre em cinemação.com. Se você está recebendo o podcast no seu feed, é só lembrar de entrar no cinemação.com, que tem muita crítica, muito texto bom, muita coisa boa. Tenho certeza que você vai gostar. E claro, se você está ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, você clica no curtirzinho, no coraçãozinho, clica nas 5 estrelinhas para deixar a gente ainda mais feliz. E se você quer ajudar o Cinemação a crescer, se desenvolver, né, a ter aí uma renda mensal em que a gente possa pagar nossas contas e ainda te entregar um conteúdo de qualidade, você pode ir em patreon.com/cinemação e ajudar o Cinemação com uma contribuição a partir de $1. $1, agora o dólar tá caindo, né? Então, R$3. Você vai estar doando R$3 por mês aí, ajudando a gente a pagar aqui as contas que o Cinemação gera, vai ajudar o Cinemação a crescer ainda mais, porque a gente vai reinvestir esse dinheiro para que o site consiga crescer e se desenvolver. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado e a Fernanda Siqueira, que ajudam aqui o Cinemação e contribuem para que o nosso site cresça ainda mais. Seja então um patrão do Cinemação, contribua, ajuda o Cinemação, faça com que o nosso canal cresça e se desenvolva ainda mais.
Dani, e o Cinemação tem uma novidade que envolve o cinema nacional, é isso? Pois é, a gente tá apoiando um filme, conheceu um projeto muito legal, né? E a gente tá apoiando um filme que é um filme diferente e feito por muita gente estranha. Mas não sou eu quem vai falar sobre isso, não. Quem vai falar sobre isso é o próprio produtor do filme. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Rafael, um dos produtores executivos do Pela Primeira Vez. Queria convidar vocês para dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo, que foi o jeito que a gente escolheu para fazer tudo isso acontecer, porque a gente acredita muito no colaborativo e a gente precisa da ajuda de todo mundo que quiser ajudar. Então, se vocês quiserem, eu queria deixar esse convite, é www.benfeitoria.com/pela primeira vez. Espero que todo mundo curta. Muito bom, e para quem quiser, vai ter banner aqui no post desse podcast, você pode clicar lá, vai direto pro Benfeitoria, e é bom a gente dizer que a arrecadação vai até dia 15/9, então você tem que correr, você escutou, achou legal? Vai lá, clica, olha o projeto, que é um longa feito de forma independente por um monte de gente estranha. E muito legal, conhece o projeto que eu curti muito, eu já tô tirando o escorpião do bolso aqui. Olha aí, tá vendo só? Obrigado, Rafael, pela presença, e fica aqui então um convite para quem quiser contribuir pela primeira vez com o Pela Primeira Vez. Valeu, galera, de verdade. Dani, hoje temos aqui comentários curtos, porém impactantes e muito bonitos. Muito profundos. Profundos. Eu, por exemplo, tenho aqui o comentário da Cris, @Cris com K _PS. De PS Eu Te Amo, né? Aquele lindo filme que o Dani chora todas as vezes que assiste. Eu chorei uma vez. Não, brincadeira, não chorei. Eu chorei no Divertidamente. Ah, bom. A Cris mandou um comentário aí, um tweet pra gente, né? E aí ela mandou falando o seguinte: acabei de descobrir o Cinemação e tô adorando. Fica aí a dica pra quem curte podcast sobre cinema. Olha que legal, cara. Eu gostei muito disso, Cris. Você pode twittar todos os... Não, brincadeira, não vou exigir jabá o tempo inteiro. Mas muito legal, fiquei muito feliz. É isso, né? As pessoas vão conhecendo e vão adorando. E aí, portanto, se você gosta, você tem que retweetar, compartilhar, mandar pros amiguinhos, porque daí eles também vão conhecer e vão adorar. Eles vão estar conhecendo e estar adorando. E aí a gente vai estar ficando feliz. Não adianta você gostar de alguma coisa e guardar só pra você, né? Qual que é a graça disso? Qual que é a graça? Sim, é tipo... Tem que compartilhar. É a mesma coisa que ficar lá no armário sem comentar. É a mesma coisa. Exatamente. E Dani, e você? O que você trouxe de bom aí pra gente? Cara, tem um comentário aqui do Leandro Lisboa. Ele comentou na crítica do Esquadrão Suicida que o Lucas Albuquerque escreveu. Por quê? Legal. Porque Esquadrão Suicida é um filme polêmico. Que teve críticas e mais críticas. E a do Lucas foi uma das críticas, né? Sim. A outra foi do Cauê. E aí o Leandro comentou o seguinte: gostei da crítica, Lucas. É incrível como um único filme é capaz de gerar tantas opiniões positivas e negativas. Tenho lido várias críticas e sempre aprendo um pouquinho mais sobre a visão de cada comentarista. Obrigado por suas visões do filme. Algumas, inclusive, que não tive. Abraço. Então achei bem legal isso, porque realmente isso é a riqueza de você ter uma crítica do Cauê, uma crítica do Lucas, e crítica podcast. de crítica o podcast inteiro com a gente se trocando farpas e arranhões. A gente virou Wolverine contra Dentes de Sabre aqui. Mas foi legal justamente por isso, porque você conhece os pontos de vista e você forma o seu próprio, conhece um pouco mais de cinema, aprende um pouco mais de cinema. É como eu disse, você pode aprender de cinema também com um filme ruim, acredite. Approaching Ultimate. Class M planet. Massive subterranean development, but limited to no life forms on the surface. Proximity alert, sir. We have an unknown ship heading right for us. Lieutenant Uhura, hail them? Yes, Captain. No response. I am picking up some kind of signal. They're jamming us. Magnify, Mr. Sulu. What is this? Shields up! Ready!
Chegava aos cinemas no dia 1º de setembro de 2016 o novo filme da franquia Star Trek, pelo menos dessa nova franquia, né? Nessa nova linha temporal de Star Trek, onde temos um novo Spock, um novo Kirk e uma nova tripulação da Enterprise que veio para lutar mais uma vez contra ameaças, digamos, universais. Né, se assim podemos dizer. Esse filme que agora está na mão aí do Justin Lin, conhecido aí, né, por ter feito vários filmes, vários não, né, acho que ele só fez um, né, do Velozes e Furiosos, fez mais? O Justin Lin fez vários, muitos, né. Ele fez o 3, o 4, o 5 e o 6, são 4 Velozes e Furiosos. Certo, então temos aí um especialista em Velozes e Furiosos que saiu da Terra para dominar agora a galáxia, né, olha só que maravilha. E aí, Dani, quem é mais que faz esse filme, né? Quem é que continua fazendo esse filme? Quem é que volta? Quem é que foi? Como é que fica aí essa ficha técnica de Star Trek Sem Fronteiras? Bom, o filme tem roteiro do Simon Pegg e do Doug Jung, que garantiram, né, as piadas, um tom um pouco mais aventuresco e bem-humorado. Mas foi o primeiro roteiro que o Simon Pegg escreveu que não era uma comédia, né? Porque ele é bem conhecido, é um ator britânico, roteirista britânico, né? E ele sempre fez muita comédia. E esse filme do Star Trek foi o primeiro roteiro que ele fez de um filme que não é uma comédia propriamente dita. Sim, né? Mas manteve bastante piada, acho que foi bem legal. E ele trabalha no filme, né? Ele, desde o primeiro filme, ele é o Scott, que é o engenheiro-chefe. E ele já tinha trabalhado com o J.J. Abrams também no Missão Impossível e no Star Wars. O Simon Pegg faz aquele ETzão lá, grandão, que adota a Rey, né? Ele que dava meia porção pra ela, tudo mais. Ah, o que tenta oferecer um valor maior lá pra pegar o BB-8. Isso, é. Exatamente. Legal, é ele, assim. Ah, legal, não sabia dessa. E claro que o roteiro é baseado na série criada pelo Gene Roddenberry, que pra muita gente ele é um deus, né? Ele não é simplesmente um criador, ele é um cara sobre-humano, pros fanáticos por Star Trek. Não porque ele é um gato. Não, porque ele nem nunca o vi, tipo, sério, não sei o rosto dele, não sei. Entendi. Pode ser que ele seja um gatão, mas ele já morreu faz um tempo, então. Entendi. Pode ser que ele seja um gatão. Não sei, tipo, como é que eu nunca vi a pessoa, né? Ele tem uma cara bem nerdzão. Nerdzão, tá. Então faz muito sentido, né? Se ele criou Star Trek. Enfim, no elenco do filme a gente tem o Chris Pine como Capitão Kirk, a Sofia Boutella, que vem aí como uma personagem nova, a Zoe Saldana, que é a Uhura, e aí tem o Anton Yelchin, que faz o russo, que eu esqueci o nome dele. Chekhov. O Anton Yelchin que faz o Chekhov, que infelizmente já in memória, né? Foi bem triste a morte dele. O Zachary Quinto, que faz o nosso querido Spock, o Carl Urban, o Simon Pegg, aí tem o Joe Taslim, o John Cho e o Idris Elba fazendo o grande vilão do filme. Que foi a grande surpresa pra mim, que eu não sabia que ele tava no filme. Pois é. Foi uma surpresa boa essa. Foi uma surpresa boa. Eu não sei se foi o corte final e tal, se eles fizeram isso, né? Mas o Anton Yelchin aparece bastante, né, nesse filme. Ao contrário das outras versões, ele tem um certo destaque, principalmente no primeiro ato ali do filme todo. Ele tá sempre ali interagindo e tal. Não sei se eles quiseram adicionar um pouco mais de cena com ele como uma forma de homenagem e tal, mas enfim. Que não. Não, Rafa, eu acho que é da direção do Justin Lin de aproveitar muitos personagens, porque tudo bem que o Simon Pegg fez parte do roteiro, mas o próprio Scott tem bem mais participação do que no segundo filme, além da escrita Star Trek. É verdade, o próprio McCoy também, né? A própria estrutura do roteiro, né? Eu acho que o Justin Lin e o Simon Pegg quiseram apresentar, tipo, meio que dar enfoque mais os personagens do que essa trama gigante, assim, geralmente do que os outros filmes tiveram, né? Tipo, de uma disputa grandiosa. E aí ficar com o Spock e o Kirk. Eu acho que eles quiseram dar muito mais destaque aos personagens nesse filme. Vamos repetir isso, acho que mais de uma vez, mas o filme parece ser muito um grande episódio da série clássica, mas com 2 horas de duração, com efeitos especiais modernos. Mas eu acho que é isso que ele retomou também. Sim, isso foi bem legal. E aí tem outra coisa que eu acho interessante da gente destacar, é justamente que é o primeiro filme
filme, né? A gente tem aí, o primeiro filme dirigido pelo J.J. foi em 2009, o Star Trek. Depois ele lança em 2013, Além da Escuridão. E agora, em 2016, vem o Sem Fronteiras, agora na mão de um outro diretor. Aqui a gente já pode observar algumas coisas. A primeira é, a gente não tem mais aquela quantidade absurda de flares que a gente via nos outros dois filmes de Star Trek na mão do J.J., né? Que ainda mais no primeiro... Que era aquela luz que bate assim, é isso? Isso, aquela luz que reflete e tal. Aqui, praticamente zero. Você tem até mais... Não, tem mais horinhas lá que eu achei, quando apareceu os flares, eu logo vi assim, deve ter sido o J.J., o Justin Lee faltou esse dia. Né? O Justin Lee faltou o dia do set, o J.J. foi dirigir. Eu acho que foi o contrário. Foi o Justin Lee que falou assim: quer saber? Deixa eu agradar o chefe, né? Tipo, o produtor, né? Vamos agradar aqui, vou botar um flarezinho, deixa aqui, deixa ele vai gostar. Ou naquela reunião final do corte, ele senta junto do Justin Lee e fala: olha pra essa cena, o que tá faltando? Vamos ver se você entende. O que tá faltando aqui, entendeu? Então, isso é uma coisa. E a outra coisa que eu acho que é uma assinatura do Justin Lin, que talvez tenha vindo justamente desse histórico dele com Velozes e Furiosos, é você ver que a história, ela tá muito mais disseminada entre os vários personagens que compõem a Enterprise, né? Você não tem uma coisa tão centralizada no Kirk, no Spock, como foi nos primeiros filmes do J.J. Abrams, né? É uma coisa que ele gosta de mostrar um pouco mais o Scott, ele gosta de mostrar mais a Uhura, o próprio McCoy. Você tem ali vários momentos que você às vezes passa uns 15 minutos, meia hora, sem ver exatamente o Kirk e o Spock conversando e discutindo e tal. Quer dizer, ele tenta dar uma nivelada nos personagens. Eu acho que isso foi alguns dos ganhos que o filme teve na mão do Justin Lin, né? Eu acho que é muito mais papel do roteiro, né? O roteiro conseguiu equilibrar bem, acho que o Justin Lin conseguiu seguir bem essa coisa de dar esses espaços. E que, querendo ou não, é uma experiência que o Justin Lin tem, né, com os Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, querendo ou não, os filmes de uma forma geral, eles têm muitos personagens e ele se divide um pouco, né? Ele consegue mostrar algumas facetas. Claro que de uma forma muito mais entretenimento, né? Não que Star Trek não seja, mas muito mais descompromissado, né? No caso do Velozes e Furiosos. Mas é um pouco disso, né? Eu acho que o que ajudou muito foi essa divisão, né? De núcleos de personagens na parte do meio do filme pro final, né? Com cada um focando em certa parte. E mesmo, eu achei até engraçado isso, que eu vi muitas críticas falando de dois personagens, né? Tipo, dividindo em duplas. Mas, coitado, né? Tipo, a resto da tripulação da Enterprise que tava lá com a Uhura e com... Quem mais que tava? Era a Uhura aí? E o Sulo. O Sulo. Coitado, eles foram esquecidos pelo pessoal. Exatamente. É verdade. Exatamente. Os coletinhos vermelhos. Tá pra morrer. Henrique, conta aí então pra gente a sinopse desse filme, né? Sem Fronteiras chega pra mostrar um Star Trek realmente sem fronteiras, é isso? O filme, ele mostra a tripulação da Enterprise na missão de 5 anos pra buscar novas civilizações, novos mundos, e eles acabam parando numa estação espacial que tá na fronteira da Federação e recebem uma missão que se mostra ser uma emboscada em que a tripulação é dividida e tem que se reunir pra salvar o dia. Era inclusive uma coisa que a gente fez, a gente lançou um vídeo no YouTube falando um pouco sobre as nossas expectativas sobre o Star Trek. E aí, quando a gente estava falando sobre o filme, até surgiu a discussão lá, eu e o Dani, a gente estava falando, que Star Trek é uma franquia que ela não precisa ter os pontos conectados como Star Wars se propõe, né? Quer dizer, ela funciona muito como filmes independentes ou soltos e tal. Você não precisa necessariamente ter visto o primeiro, o segundo para entender o terceiro, ou você precisa seguir uma ordem cronológica e tal. Não tem isso. Eles funcionam de forma independente, né? Então você pegar esse filme e aí você, tipo, simplesmente falar, a Enterprise está numa nova aventura, numa nova missão, pronto, já é uma abertura para um novo filme. E isso é de raiz, porque o Jornada nas Estrelas, a série clássica, ela começa assim, não tem um primeiro episódio que os personagens são apresentados. Isso pense lá, década de 60, 70. Os personagens são apresentados, a origem. Não, é a abertura, falando do espaço, a fronteira final, essa é a missão da Enterprise viajando, tá lá uma aventura de 40, 50 minutos e você vai conhecendo os personagens. E naquela época era muito, muito raro ter episódios que terminassem com aquele to be continued. Era sempre um arcozinho fechado de 40, 50 minutos. E é o que eu falei
falei no comecinho. O filme é exatamente isso. Essa missão deles de 5 anos é apenas uma das milhares de aventuras que eles vão ter nisso daí. De certa forma, a gente pode ter infinitos filmes que se passam dentro deste universo e que não precisam se ligar uns nos outros, né? Uma coisa que eu gosto muito do Star Trek, se você considerar a história toda da série, com os filmes mais antigos e com essa nova franquia, é que é um negócio muito cult e com uma coisa meio de cauda longa, assim, porque a série Star Trek, essencialmente, ela nunca foi muito campeã de audiência. Ela sempre teve uma audiência, ok, que deu pra continuar, e foi continuando, e depois foi mudando, e foi continuando. Então, assim, ela sempre teve muitos fãs, mas ela demorou pra conquistar tantos fãs, e mesmo os filmes, assim, eles não são blockbusters arrasa-quarteirões. São filmes bons, legais, com audiência boa e ok. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que nem tudo precisa ser, tipo, Marvel, que é nossa, e isso, o próprio Star Wars, né, que é um negócio que, quando chega, dá aquela arrasada, né, de todo mundo vai e tal. Não, é uma coisa um pouco mais sutil, mas que vai ficando pra história. Tudo é muito importante, tem uma importância histórica muito interessante. A questão da variação... É que eu acho que o Star Trek, diferente de qualquer franquia, ele meio que deu o pontapé inicial, vamos dizer assim, pra ficção científica um pouco mais hardcore, em seriado de TV, em filmes nem tanto, né, porque já tinha alguns mais antigos com isso, mas em série de TV principalmente, porque ele cria como se fosse uma nova mitologia, algo muito novo, e que as pessoas naquela época acho que meio que não esperavam, sabe, porque ele conseguia dialogar com qualquer cultura, e eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes de Star Trek, já que você tem personagens de todas as nacionalidades, de todos os tipos, claro que não de uma maneira muito geral, assim, mas pra época era um avanço extremamente gigante ter, por exemplo, uma personagem negra e mulher como uma das protagonistas, ter um personagem russo protagonizando com personagens americanos, numa época de Guerra Fria, né? O próprio Sulu, né, que sempre a ideia foi colocar um chinês, e na época ainda tinha aquela coisa de que eles eram comunistas, né, as pessoas morriam de medo. E tinha aquele negócio, geralmente botavam asiáticos, era meio estereotipado, né, aquele negócio de uma pessoa meio louca, e o Sulu é um personagem normal. O Star Trek, ele conseguiu ser diferencial, e ele conseguiu uma base de fãs, vamos dizer, muito fixa, né, que não é uma base de fãs que aumenta muito, tipo, geralmente quem é fã novo são pessoas que tiveram os pais, ou tios, ou avós, que gostavam de Star Trek, e acabou que repassou isso, né. Acho que esses filmes, eles atingiram pouca gente nova, no sentido de buscar pessoas pra franquia. Eu acho que, por exemplo, a série de TV que vai ter aí, por exemplo, na Netflix, pode ser que consiga pessoas novas, porque é uma coisa diferente, né, porque eu acho que série de TV, hoje em dia, traz mais audiência comum, assim, do que filmes, por exemplo, do que filme de Star Trek, né. O diferencial da franquia é esse, ela conseguir dialogar com qualquer cultura, com qualquer pessoa, assim, que possa estar querendo ver uma aventura espacial, né. Sim. Não, e nessa nova versão aqui, né, nesse terceiro filme, eu achei muito bem colocado, assim, principalmente também o próprio Sulu, né, tipo, já mostrando ali uma relação dele também, né, tendo uma família homoafetiva, né, ali e tal, então você já percebe, assim, que eles já estão começando a abraçar algumas outras coisas, inclusive, de uma certa forma, até fazendo como o clássico fez antes, né, que era quase que datando mesmo, né, quer dizer, você traz movimentos que começam a aparecer de uma certa forma e que eles precisam ter mais respaldo e mais representatividade no cinema e na mídia. Então eles também vão trazendo isso e abraçando novos movimentos. Então o Star Trek, ele tem essa beleza de conseguir trazer essa parte cultural do que a gente está vivendo na nossa sociedade nesse momento para conseguir representar mais e mais as pessoas dentro do filme. Então é um filme, sim, de ficção, é um filme de aventura, mas que ele traz essas questões sociais também. Isso é muito bacana. E eu acho que tem outra coisa que agora a gente começa a ver, que pode ser uma tendência dessa nova franquia, desses novos filmes de Star Trek, que é ele meio que fazer o que James Bond faz também na sua franquia, que é ter grandes vilões com grandes atores, né? Afinal de contas, a gente veio de um Benedict Cumberbatch, que fez um ótimo papel no Além da Escuridão, né? Vivendo Khan. No primeiro filme é o Eric Bana também. Eric Bana, exatamente. E agora a gente tem Idris Elba fazendo o Krall, que também tá fantástico no papel, fazendo um papel com uma sobriedade ele fez um trabalho de voz muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Sim. E eu espero que isso se torne uma frequência, né, nos filmes do Star Trek, que eles tenham sempre grandes vilões, porque como o filme ele funciona dessa maneira quase que episódica, né, então é legal você trazer atores pesados pra fazer esses vilões, porque justamente também trabalha
a audiência. Eu acho que pode fazer, desde que faça uma boa história com esse elemento, é um próximo filme ter uma vilã, sendo humana ou sendo alienígena, mas uma personagem feminina, né? Como tem no Jornada nas Estrelas da Nova Geração, tem os Borgs, que são os principais vilões, que são replicantes, digamos assim, e a principal é a Rainha Borg, né? Uma personagem feminina. Entendi. Você falou antes, a gente estava falando sobre a representatividade. Jornada nas Estrelas clássicos, ele foi muito importante porque ele mostrou o primeiro beijo interracial, ou seja, de uma pessoa caucasiana com uma personagem negra, que foi entre o Kirk e a Uhura. E o fato do personagem do Sulu, né, o personagem do John Cho, ser homossexual nesse filme, foi um agrado pro George Takei, que é o personagem, que é o ator que fazia o Sulu na série clássica, que se apresentou como homossexual apenas com mais de 60 anos de idade. Então eles quiseram mostrar isso. E olha que engraçado, o próprio Takei falou que não gostou desse tipo de homenagem, mas é aquela coisa, o Gene Roddenberry não tinha falado nada, que ele era homossexual ou não, ou seja, é uma outra linha do tempo, então pode ser que valha assim. É até interessante porque não é aquele negócio que o filme tenta colocar isso na sua cara, sabe? A todo momento é algo normal, sabe? Como isso, é realmente. Não faz diferença alguma, né? E eu acho que gera até um certo desenvolvimento de personagem, porque é aquele negócio que você pensa que tem alguém esperando também o Sulu, sabe? Tipo, não somente aqueles personagens que tem a sua família e tal. Os personagens que são meio, vamos dizer assim, B desse time principal do Star Trek, também tem pessoas que estão esperando eles de voltar dessa viagem, de voltar, tipo, dessas aventuras que eles passam. E daí você vê como só uma cena dessa, como ela abraça várias coisas, né? Ela abraça a profundidade do personagem, quer dizer, ele dá mais importância para um personagem que teoricamente seria secundário ou até terciário aí dentro dessa escala, né, dos personagens dentro de Star Trek, então traz essa profundidade, ele mostra também, ele traz essa representatividade e ele faz uma homenagem a um ator clássico que vivenciou aquilo ali, quer dizer, ele só numa imagem de poucos segundos ali, de, sei lá, nem um minuto, ele já consegue mostrar várias questões. E aí tem também essa outra questão que vocês falaram, né? É um filme que ele vai abraçar suas origens, né? Ele mostra várias vezes a formação clássica, né? Você tem ali também o Spock vivendo de novo, né? Essa coisa de estar ali envolvido com o que seria lá o Spock da outra linha temporal e tal. Então, assim, você percebe que eles tentam sempre reverenciar o que foi o clássico de uma maneira que, é honrosa, assim, né? É uma maneira saudosista ali e tal, mas sem ser piega, sem ser pedante, sabe? Ele faz de uma maneira, assim, que eu acho equilibrada. I think you should have this back. After all, it belonged to your mother. It is not in the Vulcan custom to receive again that which was given as a gift. You guys break up? What'd you do? A typically reductive inquiry, Doctor. You know, Spock, if an Earth girl says it's me, not you, it's definitely you. Uma coisa que o Justin Lin faz como diretor, a hora que o Spock tem a notícia lá que o embaixador Spock morreu, a gente por hora não sabe. A gente até imagina porque sabe que o Leonard Nimoy morreu e lógico que ia ter uma homenagem. Mas assim, ele apresenta pra gente uma câmera aberta, um espaço bem grandão, vazio, azul, com a figura do Spock no canto, olhando o espaço. Então, assim, contemplativo. Cara, é linda aquela cena. Foi uma das minhas preferidas. Você vê o quão ele se sente só no espaço e do tipo, eu morri, entendeu? Exato. Eu achei essa cena muito bonita. E a cena que depois ele acha a foto com os atores, né? Meu, essa eu segurei bastante pra não chorar, cara. Porque, tipo, cara, olhe como essas pessoas são a minha família e eu vou estar velho e eles vão estar do meu lado, né? Assim. Cara, essa cena da foto é linda, linda, linda demais. Eu achei que o mais interessante da direção do Justin Lin nessa cena e tipo, do trabalho de filmagem, porque a cena não tem uma trilha sonora pra te fazer chorar, sabe? Ela só te deixa aquela imagem, ela não tem trilha nenhuma. E eu tava esperando já começar a trilha quando eu olhei, assim. Aí eu falei, nossa, vai começar aquela trilha de choro, sabe? Aquela trilha pra fazer um negócio meio épico. E ela não tem trilha nem nada, mas se você é fã da franquia, só de olhar aquela foto, você se arrepia e tem vontade de chorar. Eu achei
muito, muito bem feito aquilo. Eu gostei muito porque ficou muito orgânico, né? Em nenhum momento soa forçado. Sim. A própria despedida do Nimoy, a forma como eles falam disso, é de uma forma, assim, super respeitosa e totalmente orgânica, né? Não é piegas, trama. Né? Não soa piegas, não soa forçado, sabe? Não é feito pra ninguém chorar. Pelo contrário, o filme todo ele é bem humorado, ele em clima de aventura. Tipo, chega um determinado ponto, pelo menos pra mim, assim, chegou no metade do filme, eu não tive nenhum grande senso de urgência, ou seja, você não tem uma coisa de, meu Deus, tudo vai acabar, não é aquele senso de urgência dos filmes anteriores, é uma coisa assim, eles vão se virar, vai dar tudo certo, tá tudo bem, vamos curtir essa história, e isso deixa o filme leve mesmo, e nem faria sentido se ele pesasse a mão na hora de fazer uma cena, né, muito densa ou muito dramática. Então acho que soa muito bem essas homenagens que ele faz, agrada os fãs, recomeça mesmo, né? Recomeça, claro que recomeçou no Star Trek lá de 2009, mas permite essa continuidade da franquia, isso que eu acho muito legal. Isso oxigena a franquia, né? Isso traz coisa nova pra uma coisa que pra muita gente é antiga, né? Assim. Agora, você não acha que, por exemplo, o filme ele tem toda essa parte, óbvio, que a gente falou aqui, mas quando a gente entra ali dentro da história, essa parte de não ser forçado e tal, você não acha que ele dá uma forçada de barra um pouco quando ele tenta mostrar que a Enterprise vai para uma missão de resgate com tão poucos elementos pra realmente ela ir? Você não acha assim que foi muito fraco o argumento pra que eles fossem a uma missão de resgate? Porque pra mim, a hora que chega lá aquela ET lá e fala... Almirante. Não, quando ela manda, né, aquela mensagem e tal, e a gente perdi a minha tripulação, minha nave, não sei o quê, e aí de repente o Kirk pega e fala, não, beleza, a gente vai. Assim, eu senti um pouco assim de falta de, não, vamos tentar investigar um pouco mais, tentar entender o que foi que aconteceu e tal. Não, de repente ela já tava dentro da Enterprise e eles já estavam indo com a Enterprise, tipo, pra um planeta hostil, numa situação que eles mesmos não sabiam direito como tinha acontecido, pra tentar um resgate meio sem pé nem cabeça, entendeu? Então, eu não estranhei tanto, porque isso já tinha muito na série, e eu acho que até faz parte da missão deles de exploração. Eles são acham uma pedra radioativa, eles não vão falar, puta, vamos ver se esse negócio é radioativo, eles vão pegar na mão, passar no corpo, que nem sabonete. O que é essa porra aqui, entendeu? Eles vão muito, olha, tem um pedido de socorro lá na puta que eu parei, eles não vão ver de quem é, não, eles vão lá eles vão até o lugar pra ver o que tá pegando, entendeu? Eu acho que é um pouco do Trek do nome, sabe? Eu acho que tem a questão também de ser da frota estelar, sabe? Eu acho que a frota estelar preza, tipo, principalmente na série clássica a gente vê isso muito, né? Da tropa estelar prezando pelo bem de todos os cidadãos do universo, né? Então, tipo, acho que eles meio que não desconfiariam, sabe? Não chegaria, tipo, não, vamos desconfiar dessa pessoa pra ver se realmente é tudo certo. Acho que é mais uma questão que eles têm muito de instinto, sabe? Eles não têm muito desse de um pensamento pra tentar. Acho que o Star Trek tem muito, como o Henrique falou, eu acho que é muito disso, dessa questão de ser algo mais passional do que simplesmente racional, sabe? Por isso que talvez seja o interessante do Spock, né? Talvez seja esse diferencial do ser humano, sabe? Que é um pouco da frota estelar. Eu entendo isso, acho que é válido, mas assim, eu acho que eles acabam virando tipo uma polícia espacial, sabe? Que tipo tem uma disque denúncia. Eles são os qualquer... navegadores, eles são os navegadores, tipo, eles são o Pedro Álvares Cabral da época deles, entendeu? Então, mas assim, eu entendo isso e não acho errado nem nada, mas assim, pra mim é pouco pra um negócio tão importante, entendeu? Tipo, eu fico pensando assim, cara, eles estão indo com uma nave gigante, com sei lá quantas pessoas tem naquela tripulação, pra ir ver o que é uma denúncia, tipo um disque denúncia que veio de uma pessoa que eles não sabem direito quem que é, entendeu? Então, tipo, não é simplesmente, não, vamos mandar 2 ou 3 lá pra investigar, tipo uma ronda, sabe? Assim, policial, um negócio que, tipo, não, mas é justamente porque eles têm
têm potencial de resistir a tudo isso. É que eles são atacados por um ataque forte. Exato, mas eles têm potencial. É até um orgulho, né? É a melhor nave da frota estelar, é a mais equipada de armas, é a que tem a melhor tripulação. Então é aquela coisa, é aquele monólogo do começo. É tudo, o Kirk já tá entediado, né? Tudo a gente dá conta, então... a gente vai dar conta, vamos lá ver e a gente daí acho que no ponto de vista da Almirante deve ser uma coisa do tipo, se eles não derem conta, ninguém dá conta, então manda eles logo direto, entendeu? Mas aí você não entende, mas aí vocês não acham que isso tipo pode ser uma falha justamente de construção, porque parece daí que só tem uma Enterprise, uma equipe pra resolver o problema de tudo. Eles só são a melhor. Não, mas é que nesse meio você pressupõe... A melhor você não manda pra uma missão mais complexa, assim? Depende, se não tem nenhuma, você manda... Eu acho que foi uma mera coincidência, sabe? A Enterprise tinha acabado de pousar lá, teve essa situação, como é melhor, vou mandar melhor. Eu acho que, claro que a gente tem que pensar nessas coisas, mas tipo, pensando numa lógica do filme... Acho que foi tipo uma mera coincidência. É uma coisa interessante que é do nome do filme também. Porque qual que é a ideia da missão dele? Tipo, o universo é infinito, eles vão indo cada vez mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Por isso que é sem fronteiras, porque eles estão atravessando as fronteiras. Então, por que foram eles? Porque eles estavam no limiar do mundo conhecido. E é muito legal, o personagem lá, o Krall, fala isso. Vocês se acham os fodas, vocês acham que vocês podem ir explorando e invadindo? É aqui que a fronteira resiste, né? Então é por isso, eles estavam já na fronteira. Eu achei muito esquisito ter aquela estação. Eu achei ela perfeita, eu achei super legal a formato dela, mas eu pensei, nossa, se eles estavam há 3 anos já indo cada vez mais longe, como que já tem tudo isso construído, né? Parece que... Eu achei que isso daí tinha que ter ficado mais perto, mas beleza. Eu acho que talvez não explicou tanto. Ou eles estavam dentro de um espaço conhecido. Talvez eles já tinham explorado tudo dentro de determinado quadrante. Mas não discordo totalmente de você, Rafa. Eu acho que só isso daí dá pra relevar, né? Mas eu entendi o esse filme ele diz, né, na sinopse e tal, quando você vai ler, que ele se passa 2 anos depois do último, né, o Além da Escuridão. E aí você tem até reforça um pouco esse pensamento da monotonia que o Kirk tá sentindo, porque ele acabou de passar, tipo, faz 2 anos que ele passou por uma situação muito perigosa e que ele teve ali que se enfrentar de várias maneiras e tal. Então, assim, você percebe realmente isso, que ele, depois que passou por uma situação muito estressante, ele viver o dia a dia tornou aquilo tudo muito monótono, né? Você não tem mais aquela ameaça completamente, sei lá, mortal e tal. Então ele fica bem chateado com tudo isso. Então até eu consigo entender isso. Eu, como não acompanhei a série clássica e só tô acompanhando o Star Trek a partir desses primeiros filmes dessa nova franquia, eu tive essa sensação de que faltou um pouco de profundidade na hora deles irem pra missão, sabe? Tipo, eu vi aquela mensagem que aparece meio chiada ali, né, sendo traduzida daquela ET lá que faz o pedido de socorro, e de repente o Kirk já topa e de repente ele já recruta todo mundo, a ET já tá dentro da nave, eles já estão indo pro lugar e tal. Eu fiquei olhando aquilo falando, caraca, mas por que era tão importante assim? Eu vi e falei assim, que legal que já estamos indo pra ação. Missão, né? Tem que ter a missão. Tem que ter a missão. Eu gostei, e eu particularmente gostei muito daquele começo, porque eu acho que ele dá bem um ar de muito real do que seria uma frota dessa, tipo, navegando pelo espaço e nada acontecendo. A galera não tem o que fazer, aí tipo, a galera se pega, aí a gente briga, o casal briga, não sei o que. Eu achei interessante isso, eu achei muito legal, eu gostei muito de ter isso. Eu não sei o quanto que isso era explorado na série. Claro que era explorado os relacionamentos das pessoas, assim, a relação das pessoas, mas eu não sei o quanto era explorada a questão de, tipo, imagina você numa nave no meio do espaço e, tipo, lá, assim, 2 anos e, tipo, nada aconteceu. Então, isso eu imagino que a série não tenha pensado de um jeito tão eficiente quanto esse, assim, acho muito legal. E nem a questão de quantidade, né? Eu não imaginava, por exemplo, que tinha
tanta gente dentro da Enterprise. Assim. Mas até o que eu entendi é que essa é a maior Enterprise já criada em todos os momentos do Star Trek. Sempre foram naves menores, né? Ela é uma das maiores, mas é que são naves grandes, né? Por exemplo, tem que pensar que a Enterprise não é tipo a Millennium Falcon, que é uma tripulaçãozinha. Ela é um pouco menor do que um Star Destroyer, né? Aqueles naves triangulares do Star Wars, né? Eu achei aqui na Super Wikipedia, mas aqui fala, a tripulação, 500 pessoas, entendeu? Cara, é muita gente, cara. É muita gente, Pois é, por isso que reforça, por isso que reforça aquilo que eu tava falando, sabe? De tipo, porra, qualquer missão você manda 500 negros dentro de uma nave pra ir ver uma pessoa que reclamou lá, que teve um problema e tal, sem você fazer um mínimo de investigação ou de... É você pensar que num navio de cruzeiro que a gente tem aqui no nosso litoral, tem de tripulação mais ou menos 100, 200 pessoas, não é tão exageradamente, né? Porque a nave ela é maior. E eles precisam de muita gente, acho que até para revezamento de turno, nem não são 500 pessoas trabalhando efetivamente. E outra, eles estão sozinhos, na teoria eles não têm uma base para correr se der algum problema. Isso era legal, era tipo, nossa, a próxima estação tá daqui, sei lá, 10 anos luz, a gente tem que viajar em dobra máxima durante muito tempo. E até, porque todo episódio é o que que eu brinquei até do coletinho vermelho, né, do uniforme. Todo episódio morria umas 5 pessoas, porque tinha um monstro, tinha uma coisa galáctica, uns piravam, né? Então tinha que morrer gente. Então acho que é por isso também, pra mostrar, nossa, morreu gente pra caralho, mas ainda tem gente pra caralho. Sim, eu acho que o que colabora um pouco com essa ideia que teve da população dentro da Enterprise ser muito grande, eu acho que é esse início mesmo do Kirk dando relato da questão do dia a dia, né? Sim. Eu acho que o que colabora, porque mostra algumas cenas do pessoal do dia a dia, e eu acho que isso é um negócio muito legal, e que é uma coisa que foi pouco explorado nos outros filmes. Acho que no primeiro nem tinha como explorar isso, mas no segundo acho que não é explorado, e também nos filmes da série clássica da nova geração não é muito explorado, que é um negócio que eu acho muito legal de mostrar mesmo essa questão do dia a dia dentro da Enterprise, mostrar como é a convivência deles, essas coisas, que eu acho que faz muita falta, sabe, porque acho que isso ajuda muito no desenvolvimento de personagem de cada um, e no desenvolvimento de personagem também da nave, sabe, porque a gente entende como a nave funciona, e eu acho que esse filme fez um trabalho muito bom nesse ponto, até uma das minhas coisas favoritas do filme, esse início, porque ele meio que te joga dentro de um entendimento que aquelas pessoas meio que, mesmo elas estando naquele espaço confinado, elas tendo problemas, elas estão muito unidas, sabe? Até isso é uma fala do Kirk quando começa o ataque da Enterprise, né? Eles podem ter uma coisa, mas a gente tem nós mesmos, né? Isso, exato. Acho que isso colabora muito com isso. Exato. E eu acho que também aquela cena, quando ela acaba sendo atacada pela frota lá, né, do Krall, você tem essa sensação também de quantidade de pessoas, né? Porque a cada porrada que ela leva, voa também um monte de gente da tripulação. A câmera viaja por vários setores da nave que às vezes você nem sabe direito onde é que tá, mas você vê que tem gente ali, que tem gente trabalhando, que tem gente correndo e tal. Então você percebe que é uma nave que tem bastante gente mesmo, assim, que tipo tá com bastante gente. Mostra inicialmente o dia a dia, o cotidiano, com esse relato do Kirk, mas você também tem nessa parte da destruição. Esse novo planeta que eles vão visitar, esse planeta construído e tal, o conceito dele em si, né, dele ser essa coisa bem orgânica, curva e tal, é uma coisa que a gente já tinha visto, né, em outros filmes. No próprio Elysium a gente já tinha visto isso, o Interestelar também já tinha mostrado mais ou menos isso, mas a gente nunca tinha visto nessa sensação de ser realmente um planeta, né? Antes a gente via como quase que um disco e tal. E aí eu ia perguntar pra vocês que talvez tenham um pouco mais de conhecimento aí dentro do universo do Star Trek. Qual que é a importância desse novo mundo, desse novo planeta, e por que eles precisavam dessa defesa? Ali era o que? Era o centro, era a nova Terra realmente, onde estava concentrado o maior
número de seres ali, sem dizer que é um ser humano, né? Mas o maior número de seres vivos ali e tal, é isso? Acho que eu não entendi direito a pergunta. O planeta que o tá planeta, no Crawl, é isso? Não. O planeta que é esse planeta uma curvo. estrutura aquela tipo estação espacial. Isso, é uma estação espacial. Isso, então, qual que é a importância dessa estação espacial, desse planeta, dessa Terra B? Por que ela é tão importante para que eles protejam daquela forma? Não, eu acho que... Depois o Cláudio até me corrige, me complementa. Eu acho que é como se fosse uma estação espacial que existe hoje, lá em cima, com um monte de russo doido. Eu acho que é uma estação espacial, tem muita gente, porque deve ter as pessoas que trabalham tecnicamente para ela existir, para ser um posto de abastecimento de outras naves, e deve ter, assim, pessoas que moram, daí elas levam as famílias. Por exemplo, o marido lá do Sulo não mostra, mas ele deve ter alguma função técnica lá dentro, e ele tem a filhinha dele. E eles não queriam que explodisse simplesmente por ser um local com uma grande população, mas eu acho que o Crawl, ele ia matar todo mundo dessa estação e depois ele ia dar um jeito de seguir pra Terra. Ele queria matar todos os humanos, né? Ele queria arregaçar a raça humana. Então, mas essa é uma estação, tipo uma estação central, alguma coisa assim, que a partir dela, se ele conseguir destruir ela, ele vai conseguir destruir outras com mais facilidade, não é isso? Então, pelo que eu entendi, essa nova estação, pra mim ela também, eu entendi ela meio como um planeta também, mas eu acho que o sentido dela, porque eu acho que o ponto principal, né, de abastecimento, vamos dizer assim, de informação, da frota estelar em si, tá na Terra. E eu acho que o segundo ponto, vamos dizer assim, de distância, pode ser essa estação, sabe? Acho que deve ser tipo uma base gigante B, em que tem também uma certa de pessoas vivendo lá, tem essa parte operacional, mas eu acho que ela é mesmo como se fosse um segundo ponto central de informações, assim, da frota estelar. Acho que era tipo uma filial, sabe? Vamos dizer assim. Por que não atacar a Terra diretamente, então? Nesse caso, já que você tem um pode ser coração. Uma demonstração de força. Eu acho que era o lugar mais próximo. Eu acho que... acho que é que nem se, por exemplo, no mapa do War, você tá no Brasil. Primeiro você ataca o México pra depois ir lá atacar a Rússia. Entendeu? Você ataca o que tá mais perto pra depois ir expandindo. Eu entendi que é isso. Eu acho que também o atacar aquilo lá primeiro também, tipo assim, demonstra uma certa... A gente tem força pra atacar a Terra também. Pro pessoal, tipo, também amedrontar um pouco, sabe? Leaving me behind will significantly increase your chances of survival, Doctor. Well, that's damn sure, Sylvia, but completely out of the question. It is imperative that you locate any surviving crew. Here I was thinking you cared. Of course I care, Leonard. I always assumed my respect for you was clear. Uma questão que é um detalhe muito técnico, mas eu achei muito legal, né? A personagem que é a Jayla, né? Que é aquela alienígena branca, mas aquela nave que eles encontram, que é a USS Franklin, eles explicam um pouquinho só da história dela, né? Que é onde o personagem lá, o Baltazar, que é o personagem do Idris Elba, ele estava, né? E o que acontece? A Jornada nas Estrelas, ela teve várias séries, né? Depois da série clássica, que a gente até falou num dos nossos primeiros podcasts sobre Jornada nas Estrelas. E em 2003, 2002, se eu não me engano, teve uma série chamada Enterprise, e essa série se passava, sei lá, no ano 2100, por exemplo, ou seja, antes da série clássica. E, por conta disso, quando teve os eventos do primeiro filme, que foi lá que o Nero, né, que é o personagem do Eric Bana, ele volta no tempo e tudo mais, esse ponto que ele volta no tempo foi depois do que aconteceu na série Enterprise, certo? Então, o que aconteceu nesse último seriado que a gente teve de Jornada nas Estrelas conta pra esse novo universo do J.J. Abrams, porque o momento de ruptura foi depois. E até a guerra que o personagem do Crawl ele fala é a guerra que tem nos últimos episódios da última temporada do seriado Enterprise. Então é uma homenagem, porque essa série é uma série que é pouco conhecida, só teve 4 temporadas, mas foi um jeito assim deles falarem, olha, é tudo conectado, né? Assim, quando dá
elementos ela se conecta. Eu achei muito interessante isso. Sim, aliás, informação importante, na Comic Con, né, o J.J. Abrams falou que o roteiro do próximo, porque já vai ter próximo mesmo, né, do próximo Star Trek que ele mais gosta, e que a Paramount já tá pra contratar o próprio Chris Hemsworth, porque tudo indica que ele vai aparecer. Não dá pra entender se é tipo um flashback ou alguma viagem no tempo, o que vai ser. Chris Hemsworth, que faz o pai do Capitão Kirk. Que é o pai do Capitão Kirk, né, que tava lá na nave que aparece no primeiro filme, né. Ele vai reaparecer, ou seja, com certeza vai ter algum momento em que vai se chocar, né, com essa história que é válida, com o que aconteceu antes do Star Trek de 2009, né. Talvez venha uma coisa interessante por aí, também, né. Adicionar outra informação, que até o fim do ano, como Netflix, o Star Trek Discovery, a nova série, né, deve estrear em janeiro do ano que vem, até o fim do ano todas as temporadas de todas as séries do Star Trek vão estar no Netflix. Então, pro pessoal que quiser conferir essa da Enterprise, entender um pouco dessa conexão, até o fim do ano vai poder. Ó, bom saber. Haja maratona, né? A Jayla que eu comentei é a personagem da Sofia Boutella, e eu achei muito legal o arco dela, porque ela é aquela personagem feminina forte, mas ela não é que nem aquela personagem da Zoe Saldana no Avatar, que é aquela guerreira alienígena super fodona. A Jayla, ela é uma combatente forte, mas ao mesmo tempo ela tem medo que a hora que ela vai enfrentar aquele cara que tinha matado o pai dela lá, o Manaz lá, aquele alienígena, você vê que ela fica com medo, você vê que ela é insegura. Eu achei que não é uma personagem bidimensional. Isso que eu achei muito interessante. E no começo eu achei que ela ia ter algum interesse romântico com o Scott, mas mais pro final do filme eu comecei a sentir ele mais como figura paterna pra ela, ou referencial, né, não necessariamente paterno. Você tem uma cabeça bem conservadora, Henrique, porque todo podcast que aparece uma personagem feminina, você acha que ela vai se interessar romanticamente por algum outro. Não, mas geralmente acho que você, eu acho que você é um romântico. Oi, eu acho que eu sou um romântico espacial. Incurável. Incurável, romântico incurável. A J-Law, né, também é interessante da gente falar que a personagem ela foi inspirada na atuação da Jennifer Lawrence em O Inverno da Alma. Quem falou isso foi o Simon Pegg, e eles não tinham um nome pra personagem, mas ele começou a escrever ela, e aí toda vez que ele ia falar dela, ele falava que era J-Law, e aí na hora de batizar, ele falou, não, vamos colocar J-Law. Pronto. Que da hora, né? E bem poderia ter sido a Jennifer Lawrence, né? Provavelmente o valor do cachê não impediu ou talvez a agenda, né? Mas enfim. É um filme que custou 185 milhões de dólares. Você pode acrescentar pelo menos mais uns 10 pra ter a Jennifer Lawrence aí, né, cara? Bem isso mesmo. Puta merda. Lembrando que já que a gente citou que o Chris Hemsworth vai aparecer no próximo, então eles devem estar com um orçamento alto, porque quando ele fez 2009, ele não era ninguém. E hoje ele é o Thor, então, exatamente, né? Tem isso também. Bom, vamos falar um pouco aqui do Krull, né? Esse vilão que surge de uma forma bem interessante. Você tem ali duas rupturas, né? Você tem a ruptura de a Enterprise ser atacada de uma forma tão devastadora. E eu acho que, pra mim, essa é uma das cenas mais emblemáticas do filme, porque eu achei muito legal, muito bem feito aquele ataque das naves como se fosse um enxame de abelha mesmo, né? Tipo, elas fazendo todo costurando a Enterprise de várias maneiras ali e tal, e até o momento em que o Krull fala pra cortar a cabeça dela, né? Que daí ela faz aquele movimento pra cortar aquele rabicó dela ali, né? Exato. Ele fala, corte o pescoço, né? Exato, achei tudo aquilo muito legal. Mas como ele surge, né? Todo o desenvolvimento do Krull ali naquele primeiro momento, você já vê que é um personagem que, é óbvio, né? Ele já tem a estética de um vilão, com marcas de guerra, sabe? Traços bem definidos, traços retos, sérios ali, escuros, né? Uma coisa bem dark, assim. E aí você percebe que, tipo, ele vai ser esse grande vilão.
vilão. Mas, ao decorrer do filme, você também vai vendo essa sensibilização dele, né? Quer dizer, eles fazem um processo até inverso, né? Você pega esse vilão, constrói ele de uma maneira bem radical, bem forte, ruim, né? Nesse sentido de cruel, e aí em seguida você começa a humanizar ele, começa a trazer por que ele é assim, por que ele tá desse jeito, o que tornou ele isso, né? Então tem uma inversão nesse sentido que acaba construindo o personagem que traz essa justificativa do porquê ele tá fazendo aquilo, né? Sim. Entra também a questão da atuação, porque como é muita maquiagem e imagino que efeito visual, né, tenha sido muito, muito pouco no visual, no fim das contas, porque é muita maquiagem mesmo, muito ator se sentiria imóvel, né? Tipo, não consigo me expressar com tanta maquiagem. E ele consegue por basicamente duas coisas. Os olhos, que ele consegue manter uma expressividade muito boa, e pela voz. Então ele consegue desenvolver esse trabalho. Então, palmas pro Idris Elba, que o cara mandou muito bem. Então, falando sobre o Crow, pra mim, ele não o personagem nem a atuação do Idris Elba, mas eu acho que esse é um dos problemas do filme, assim como dos outros dois filmes. Eu acho que a motivação do vilão nesses 3 filmes de Star Trek, ela demora muito pra aparecer. Demais. Eu acho que ela fica... Eles postergam isso. Eu acho que eu entendo, de certa forma, pra criar também um clima meio de um vilão estereotipado, pra depois você desconstruir ele, como você falou, Rafa. Mas eu acho que isso gera um problema também. Depois que você entende a motivação dele, você às vezes até acha que a motivação dele é mais certa, que talvez o ataque que a Enterprise tá fazendo ao planeta, ou vice-versa, né? Já é muito tarde, sabe? Então você já não liga mais pra aquela situação, você já sabe o que vai acontecer. Não cria uma tensão que você pode ter uma perda. Então eu acho que isso é um problema de 3 filmes de Star Trek, nesses 3 filmes da nova franquia, né? Eles demoram muito a mostrar a motivação, e isso não gera um clima de suspense do que pode acontecer. Eu acho que torna muito fácil, sabe? Talvez não seja o objetivo mesmo, mas eu acho isso um problema, sabe? Principalmente pra um blockbuster que quer fazer algo diferente, né? E acaba também tendo uma certa questão repetitiva no sentido de você querer entender o que o vilão tá fazendo, e aí também os personagens ali, principalmente na figura do Kirk e do Spock, né? Ficar sempre tentando rebater e fazer o cara mudar de ideia, né? Você tinha isso também quando tinha o Khan, e eles ficavam lá, tipo, batendo um papo com o Khan. Pô, por que você tá fazendo isso? Não faz isso. E com o Crow a mesma coisa. Você não precisa fazer isso, cara. Olha o outro lado e tal. Então, e eu acho que passa por isso que o Cláudio tá falando, nesse sentido de você postergar muito, né? Porque você acaba arrastando muito esse negócio de, olha, ele tem uma motivação, ele tem uma motivação. E aí, a hora que você vê qual que é a motivação, você fala, tá bom, ele já fez um monte de merda, já matou um monte de gente, azar essa motivação, ele já é um criminoso, né? É justificado porque você dá essa tridimensionada no personagem, você consegue entender a linha de raciocínio dele, mas você não consegue envolver ele com os outros, né? Achei interessante, logo que ele apareceu, que ele sabia o nome do Kirk, eu já fiquei intrigado, assim. Eu só assim, não entendi exatamente aquele lance dele absorver a vida das pessoas, né? Eu acho que ele não deu uma explicada exatamente o que era a máquina, como conseguiu, mas beleza, deu pra relevar. Aquilo ali o cara assistiu muito Warcraft, viu? A hora que ele pega e, tipo, do nada, assim, você descobre, puta, é o cara lá que tinha morrido. Aí, essa descoberta, nossa, eu achei super legal. Eu achei que esses alienígenas desse filme, teve muito mais alienígenas do que os 2 filmes anteriores, e com efeitos dava pra ver que não era assim, uma pessoa com um monte de pontinho de captura de movimento. Dava pra ver que, assim como foi esse novo Star Wars, era muita maquiagem, né? E, puta, aquela personagem, eu acho que ela chamava Liz, se eu não me engano, que ela abre a cabeça dela, né, que ela é como se fosse um crustáceo, assim, atrás, abre e o negócio tava escondido na nuca dela. Meu, eu achei super legal isso daí, cara. Então a aparência dos alienígenas, eu achei que foi um outro ponto muito bom pro filme. Sim. Então, só adicionando uma curiosidade ao que o Henrique falou, eles adicionaram 50 novas raças de aliens nesse filme por causa em homenagem aos 50 anos que Star Trek tá fazendo esse ano. Legal. De ter muitas raças, né?
Sim. Inclusive deve ter aquele tipo cachorrinho que aparece no começo, não é? Tipo, uns bichinhos meio, sei lá, um cachorro meio rinoceronte, tipo, bizarro assim. Essa parte é muito boa. Ele aparece rolando, né? E aí no final aparece como se ele fosse tipo um mascote, assim, um deles virou tipo cachorrinho. Assim. Isso, ele até fala, ainda não tá usando calças, né? Exatamente. Eu achei bem legal, assim. E aquele personagem que aparece desde o primeiro, que é o Kinser, que é aquele companheiro do Scott, que é aquele baixinho que tava com espirros ácidos, o ator que faz ele é aquele ator indiano que faz o Zoompa Loompa, Fantástico Fábrica de Chocolates, do Johnny Depp. O Daniel falou sobre esse primeiro ET que aparece, né? Que ele parece ser uma coisa grande, depois ele escorrega e você acaba vendo que ele é pequeno. Naquele momento, o Kirk tá tentando dar pra eles exatamente a mesma arma que o Crow quer pegar. Exatamente. Eu acho que é a coincidência que fez o Crow ir atrás deles, né? Então, e por quê? Qual que é dessa raça e qual que é dele tá tentando dar essa arma pra essa raça? Eu acho que o Crow, ele tá com o objetivo de pegar esse artefato, mesmo com o objetivo de quebrar essas missões diplomáticas, sabe, da Frota Estelar. Já que o Kirk tá lá com o objetivo diplomático, acho que ele quer meio que destruir isso. E ele pegando, ele pode criar, tipo, um problemão pra Frota Estelar junto com essa nova raça, sabe? Não, pelo que eu entendi aquela arma tinha o negócio ácido, né? Ou a nuvem ácida. Pelo que eu interpretei, é o seguinte, essa raça aí, inventaram pro filme, beleza, e é simplesmente, esse começo era muito o que eram os episódios, às vezes era missão diplomática. Então o que é? Uma raça X, que não é mostrada, tava em briga com essa raça Y, dos cachorrinhos, ela pega e fala, aqui na nossa cultura a gente entrega uma arma como prova de paz, e deu essa arma. Aí o Kirk vai lá e fala, eles mandaram essa arma aqui como prova de paz, e os cachorrinhos, não, mas quando nos oferecem uma arma é prova de guerra, sabe assim, problemas diplomáticos, Coreia do Sul, Coreia do Norte. E o Crow, ele fez aquele computador que ele ia lendo os relatórios de missões. E aí e lembra que o Kirk fala da arma que o povo X deu. O Crow fala, é o que eu interpretei. O Crow leu esse relatório e falou, bom, isso daí que ele entregou é a arma que eu tô procurando faz séculos. Então agora é o momento de eu atrair eles até mim pra eu roubar a arma deles. É por isso que a mocinha vai lá, pede ajuda da Enterprise. Eu acho que foi tipo aquelas coincidências de filme, sabe? Tipo, agora é o momento certo pra eu ir atrás. Porque essa arma apareceu aí pra eu usar. Eu entendi que é isso. E combina com a ideia da série, né? Não eram roteiros super mirabolantes, eram aventuras mesmo, né? Tipo, é uma coisa... Tem essa leveza, eu gosto muito dessa leveza, assim. Confesso que eu não era fã do Star Trek, conhecia muito pouco antes dessa nova trilogia, né? Que inclusive eu fui ver recentemente, o primeiro Star Trek eu não vi no cinema, etc. E é uma das coisas que eu mais gostei, assim. Tipo, quando eu fui entendendo o universo do Star Trek, eu fui vendo isso. Tipo, é uma coisa mais leve, é uma coisa mais mundana, entre aspas, né? É diferente, eu sei que as pessoas não gostam de comparar e não tem que comparar, mas é diferente de um Star Wars da vida, que tem toda uma coisa de épica, de saga e tal. E eu acho isso, eu particularmente gosto muito, assim. E eu acho que esse tipo, o fato de o roteiro ter essas coisas que às vezes não são tão relevantes, tão minuciosamente preparadas, tão relevantes, faz com que ele tenha esse ar mais de leveza mesmo, de aventura, de uma coisa, vai lá, divirta-se. Mais importante do que a história e até do que a diversão é toda a mensagem de igualdade, de que o futuro pode ser... É uma visão muito positiva do futuro, de uma certa forma, né? Apesar de ter essas coisas, de, nossa, tem o Crow que quer destruir, e óbvio que tem que ter esses vilões, mas de uma certa forma é basicamente um monte de espécies de aliens e terráqueos, e os terráqueos em raças, etc., convivendo muito bem. Tanto que numa das sagas da série, você tem vários momentos que eles mostram a Terra unificada. Tipo, a Terra é como se ela virasse um país, né? Tipo, é o desejo do John Lennon no Imagine sendo realizado, entendeu? Now that's Starfleet property, okay? Can I just take it? But I'm feeling generous today, so have at it. Where you get that? It's my Starfleet insignia. What does it mean? Means that I'm an officer of Starfleet, engineering division. Engineering? Aye, that's right. I fix things. I know what is engineering.
Eu prevejo um 5 do Dani e um 5 do Henrique, porque até agora vocês dois não falaram nada que incomodou no filme. Cara, vai pras notas já? Não, mas assim, existe alguma coisa? Porque assim, vocês estão falando, ok, não precisa disso, não precisa daquilo e tal. Então, tipo, beleza, você senta lá, assiste o filme, não coloca expectativa nenhuma, já sabe mais ou menos o que é e pronto. Não tem absolutamente nada assim que vocês olharam e falaram, pô, tem alguma coisa estranha aqui eu não gostei muito e tal, sabe? Porque assim, eu acho que é um filme interessante no ponto de vista de aventura, eu acho que ele condiz com o que Star Trek sempre faz, você vai acompanhar as aventuras, você vai continuar correndo junto com toda a tripulação. Acho que esse filme em especial, ele dá mais peso pra tripulação em si do que pra um ou outro personagem, mas por exemplo, eu acho falho o fato deles não darem uma explicação um pouco mais lógica do porquê eles irem atrás ou resgatar aquela mulher. Concordei com o Cláudio também, né, na questão do vilão, assim, que ficam postergando muito também essa explicação e tal, e depois fica aquele blá 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 de, pô, não faz isso, ô Kroll, pensa bem aí, pô, não é bem assim, vou continuar lutando pela vida e não vou lutar pela morte e tal. Eu acho que o filme, eles barram um pouco nisso também, eles tentam colocar muitas frases épicas, assim, sabe, e você, às vezes, tipo, tem momento que não precisa, sabe, o próprio Kroll tem vários momentos que ele tenta ser quase que poético em alguns momentos que ele tá tentando explicar alguma coisa, e eu acho que isso acaba fugindo um pouco, né? Então, Rafa, esse negócio que você falou dessas frases um pouco épicas, eu acho que tem um pouco de filosofia barata, vamos dizer assim, no filme, mas eu acho que isso, Star Trek sempre foi assim, sabe? Sempre teve essas frases filosóficas que não tem sentido nenhum pra aquela história, mas simplesmente são legais pra você botar em, sei lá, numa camisa. O Star Trek acho que sempre foi meio assim, de ter umas Eles frases... até brincam a hora que o Spock tá morrendo, daí... ele tá morrendo e tá citando Shakespeare, né? Eles até tiram sarro disso. Eu acho que Star Trek sempre foi meio assim. Inclusive, eu gostei das piadas, mas já que é pra citar coisas assim que foram um pouco mais negativas da minha parte, eu achei que teve algum momento que houve uma forçada de barra já na parte final, tipo, o cara entra num lugar que a gravidade é fora de, sei lá, ela não obedece regras, aí convenientemente ela serve pra tudo que for necessário, entendeu? Convenientemente ela segue uma regra. Não, tipo, convenientemente ela segue a regra necessária para que o roteiro consiga seguir adiante, né? E ele consiga derrotar e tal. É tipo, se o negócio ia se espalhar pelo ar pra toda aquela estação espacial, de repente tudo engloba em volta do cara. Então assim, rolou uma forçadinha, nada que transforme o filme num desastre, óbvio, mas eu achei que ok, assim, dá pra... É criticável, podia ter sido feito de uma outra maneira, talvez, não sei. E outra coisa que, não sei se me incomodou um pouco, foi a câmera do Justin Lin, porque eu entendo o que ele quis fazer, ele quis deixar uma marquinha dele, e eu senti até um pouco de influência de um Gravidade da vida, porque tem vários momentos em que a câmera dá uma entortadinha, e tipo, sim, como quase que assim, estou fora do eixo porque estamos no espaço, e no espaço não tem eixo, blá blá blá. Então ela dá aquela entortada, ela vai meio que se endireitando e não volta, e nananã. Eu acho que seria legal uma, duas vezes, mas eu acho que ele fez isso em muitos momentos, em alguns momentos ficou um pouco tipo, eu tô no meu óculos 3D, não tá legal isso aqui. Eu tinha umas horas que eu virava a cabeça e ficava embaçado, porque o óculos 3D, ele, tipo, se você dá uma entortada na cabeça, você não enxerga mais o 3D, você começa a ver embaçada a imagem do cinema, né? Então, acho que teve algum momento que ele podia não ter exagerado tanto nisso, entendeu? Então, se é pra encontrar algo negativo, entra isso. Mas, por exemplo, só pra voltar pro alto positivo, já, que é um negócio que eu queria comentar, que eu achei muito legal a música. Tipo, eles colocam uma música, colocam aquela coisa do som diegético que passa a fazer parte do filme como não diegético, né, tal. Mas assim, eu achei muito legal. É a prova de que você pode utilizar, de fazer de uma maneira bem feita, uma influência do Guardiões da Galáxia, porque não deixa de ser, né? É uma influência do Guardiões da Galáxia, e é uma música que passa em que já tocou em outros filmes, né? E já tocou no primeiro filme, né? De forma diegética. Tocou no primeiro filme, verdade. Mas tipo, porque assim, se a gente pegar o Esquadrão Suicida, que foi um exemplo de maneiras merdas de se utilizar grandes músicas, tanto diegéticas e principalmente o fato de você pegar uma música e colocar
colocar no filme, também por influência do Guardiões da Galáxia, mas aí de uma maneira ruim, esse consegue provar que é possível você pegar uma influência de algo recente, você pegar uma música que já foi usada, você colocar no filme e aquilo funcionar de uma forma boa, entendeu? E de uma forma eficiente, e de uma forma que você fala, pô, legal, gostei, e sabe assim, e não soa em nenhum momento uma cópia, em nenhum momento você fala assim, ah, nossa, cara, mó Guardiões da Galáxia, isso aí. Não, foi uma música, ok, tal, eles falam que é clássica, né? E pronto, e funciona bem, e funciona pro aquilo que serve pra desestruturar as abelhas. Eu achei que foi muito legal isso, assim, tanto por parte do roteiro, quanto provavelmente por parte do que o Justin Lin fez com essa, tipo, tirar som do rádio, e daí você tá no universo, e você continua ouvindo esse som. Só pra complementar em relação à direção do Justin Lin, eu achei, nessa questão da câmeras um pouco de lado, às vezes, que ele botava, eu achei que ele exagerou um pouco em uma cena, na cena que ele tá apresentando a cidade, naquele estação estelar lá, mas eu achei essa cena tão genial pra apresentar tudo ali, e ela terminando com aquela pontezinha na Enterprise, né? Achei muito legal aquilo, já terminando com a ponte e olhando o Kirk, e aí já vendo o Sulu com a família dele. Então acho que na única cena que ele exagerou muito nisso, acho que fez sentido. Não sei se isso foi tipo, vamos dizer, exagerado, tipo, sabe? Um erro. Uma coisa que eu me perdi, que eu posso pôr de negativo, eu não sei que nave o Crow usou pra ir pro base espacial lá. Ele usou uma nave dele? Era uma daquelas navezinhas. E por que ele não usou ela antes? É porque ele precisava do negocinho, é isso? Ele só tava esperando pelo que eu entendi, sim. A arma. Ah, então tá. Então, isso que posso pôr assim. Então pronto, você tá justificado. Teve tanta coisa no filme que eu... Caralho, como que ele... Pera aí, não deu pra pegar todos os detalhes, né? Eu não entendi por que ele deixou de ser o cara feiozão lá. Porque ele sugou um monte de nego dentro da Enterprise. A Enterprise achata ele, né? Junto com com outras naves. Ah, então antes ele só não era daquele jeito porque ele sugava os ET. Porque ele não sugava pessoas suficientes. Só por isso. Não, mas e por que ele virou ET, então? Porque ele sugava ET. Então. Aí ele sugou humanos e virou virou humano. É por causa disso. Eu não sei como é que ele descobre lá um ritual que ele descobre um jeito que vai criar uma longevidade. Ponto, né? E aí ele começa a fazer isso, que isso explica rapidamente naquele vídeo, né? Que é o último depoimento dele quando... Que é tipo o povo daquele planeta fazer isso, né? E aí ele descobre isso e beleza, começa a sugar todo mundo. Aí depois quando a nave achata ele lá, eu acho que é o Chekhov, né, que avisa que eles estão dentro da nave, aí eles passam lá ver que ele sugou várias pessoas e aí ele já tá mais humanizado naquele momento, né? Faz sentido. Tipo, na correria do filme, você olha, tá bom, ele tá voltando a ser, e funciona de uma certa forma, né, que é pra, tipo, humanizar mais ainda o personagem, pra deixá-lo, sabe assim, pra fazer você entender um pouco mais da motivação dele, querer que ele seja derrotado, mas não odiar ele como um vilão unidimensional, entendeu? Então, outra coisa que eu ia perguntar pra vocês é na questão de senso de urgência, né? Os outros filmes... os outros filmes a gente tem um senso de urgência maior. Principalmente quando a gente tem o Khan, é uma coisa muito mais épica, né? É uma coisa muito mais pesada e você percebe ali que você tem alguns momentos que realmente, se eles não resolverem aquele problema, que vai dar merda ali mesmo e tal. Agora aqui, vocês já não têm a sensação de que tá tudo meio controlado, assim, tá tudo meio... Eles já sabem que vão resolver. Leve, então, é mais leve. É mais leve. Eu acho até mais legal do que, tipo, seria pior se eles ficassem querendo fazer tudo gigantesco e, ai meu Deus, o universo vai acabar. Chega uma hora que cansa, não sei se vocês, mas chega uma hora que cansa, tipo, essas histórias de super-heróis estão cansando porque toda vez tem que ser um vilão que vai destruir tudo no planeta e o cara cansa, velho. Até, tipo, é um negócio de boa e todo mundo vai ganhar e tá tudo bem. Então, mas não precisa ser um senso de urgência de vou salvar o planeta, mas um senso de urgência que eu digo que, opa, urgência, temos que resolver isso logo. Eu acho que seria, o que eu pensei que eles fariam, que poderia ser realmente um pouco mais interessante, se eles explorassem um pouquinho mais o personagem do Sulu e fizessem com que, porque em um determinado momento a estação lá fica, todo mundo, né, tipo, tem que esconde, tem que correr, fica vulnerável. Seria interessante se houvesse alguma vulnerabilidade maior do marido dele, da filhinha dele, talvez funcionaria, do tipo assim, a urgência não é vamos salvar, meu Deus, é tipo, um dos personagens tá num desespero porque a família dele tá em risco, entendeu? Exatamente. Já que a família dele foi a única explorada, né, assim, os outros aparentemente
não tem uma família. Tem, tipo, talvez um parente, mas ninguém comenta, entendeu? Eu achei que teve. Tanto é que eles tiveram que arrumar outra nave que tava lá largada. Eles fazem a nave cair do penhasco, tudo mais. Eu achei ele mais Então, mas em algum momento você achou que isso não ia dar certo? Tipo, alguma coisa te fez pensar que, tipo, porra, eles precisam ir rápido porque realmente vai dar merda. Ou mesmo quando eles atacam a estação espacial, eles atacam, mas, tipo, não começa a destruir ela de uma maneira que você fala, caralho, eles têm que ir logo porque, meu, tá destruindo o negócio, né? Não senso de urgência. A tensão foi quando eles caem sem a Enterprise fudida, e tu, tipo, mano, eu achava que eles iam dar um jeito de mandar um sinal pra aquela estação, pra estação mandar alguém resgatar. Então, o que eu fiquei, entre aspas, apreensivo foi, cara, como que eles vão sair daí? Como é que eles vão sair daí? A hora que eles começam a consertar a nave, e daí vê-se que eles vão conseguir, aí realmente corta essa tensão. Mas é assim, é como o Daniel falou, a hora que eles vão lutar, eu esperava que ninguém fosse morrer da tripulação principal, entendeu? Porque é aquela coisa, é como se fosse só mais um episódio que tem que ser bem feito, mas que você sabe que no final vai acabar tudo bem, entendeu? Então é aquela coisa, pô, vai acabar tudo bem, mas como que é a jornada até acabar tudo? Como que é a história? Qual que é a história do dia, né? Acho que eu senti isso do filme. Eu só acho que a gente não pode confundir senso de urgência com algo épico, entendeu? Não precisa morrer um personagem, não precisa salvar a galáxia, não precisa ter nada disso. O próprio nome já diz, o senso de urgência é passar pro espectador um senso de urgência de que precisa resolver as coisas rápido, que você fica ali conectado, sabe, querendo, fica com uma dúvida. Mas se e for tal. assim, Rafa, tem um senso de urgência. Então, ele só não é tão grande. Então, pra mim não teve senso de urgência. Pra mim, teve senso de urgência, só não teve dúvida, porque isso é diferente. Sim. E em nenhum momento eu achei que eles fossem perder a batalha. Ou, meu Deus, eles vão se fuder. Eu não pensei isso. Mas, óbvio que o tempo todo eu tava, beleza, eles estão indo resolver esse problema, que é um cara, depois de um determinado momento, é o cara na estação indo matar todo mundo com uma arma química, entendeu? Pra mim, eu acho que é uma mistura de tudo que vocês falaram. Pra mim, pelo menos, gerou um senso de urgência quando a nave do Krall, junto com aquele enxame lá de abelhas de nave, sai pra atacar e eles estão ainda com essa outra nave indo em direção a lá, eu, tipo, fiquei com um senso de urgência daquilo ter que se resolver logo, principalmente quando a nave do Krall entra dentro daquela estação. Eu acho que ela gera uma tensão por causa da situação toda e porque a tripulação não tem Enterprise, eu acho que a Enterprise. E isso também ajuda muito nos enquadramentos que o Justin Lee faz, sabe? Porque na Enterprise ele deixa todo mundo no plano aberto. Nessa nave ele sempre fecha muito plano na cara dos personagens. Acho que gera também uma sensação de um pouco de tensão deles não estarem acostumados com aquilo, sabe? E isso pode gerar um pouco também com a atenção do telespectador. Mas, como vocês falaram também, eu acho que não gera dúvida, porque, como o Henrique falou, é como se fosse um episódio, sabe? É algo que você já espera que vai acontecer. Não acho que ele gera dúvida, mas eu acho que ele serve com uma certa tensão, sabe? É gerado pela tensão. Pois é, eu acho que uma coisa que esse filme não tem é tensão e senso de urgência. Eu acho que ele é uma aventura realmente, sabe? No sentido mais claro da aventura. Tipo, você tá ali, que tem um grupo de heróis, tem um grupo de personagens que vão resolver um problema pontual e pronto, e acabou. E dentro desse problema, você não tem, tipo, grandes tensões ali e tal. Você não acha que o Spock vai morrer, apesar dele estar super ferido. Você não acha que, tipo, mesmo que eles destruam a Enterprise, do jeito como eles destruíram, você, tipo, pareceu muito mais um fanservice ou alguma coisa no sentido de, vamos mostrar aqui a Enterprise caindo e os fãs ficando super, nossa, cortaram a Enterprise no meio, a Enterprise caiu e não sei o que, do que propriamente, tipo, nossa, a Enterprise caiu, como que eles vão fazer pra sair do planeta, sabe? Mesmo quando o Krall ataca lá a estação espacial, ele ataca, você vê que ele devorou a Enterprise, e aí quando ele ataca a estação espacial, parece que ele mal arranha ela, assim, sabe? Não tem nem um senso de urgência nesse sentido, de tipo, nossa, a estação espacial tá sendo massacrada, entendeu? Mas, Rafa, você sentiu isso nos outros filmes? Então, eu senti muito mais quando você vê o Além da Escuridão, né, com o Khan, porque o Khan é um personagem que traz mais isso, né, ele é um personagem que ele traz essa imponência, essa questão de, tipo, ele tá um nível acima de todos, entendeu? Então ele acaba trazendo mais essa questão de, se você não resolver o problema com o Khan,
de alguma forma ele vai foder você, entendeu? Ele vai te ferrar ali. E aqui não, o Krull, como ele tem essa coisa da vingança e não sei o que, e todas as situações acabam sendo muito mais controladas, eu acho que ele, sabe, eles não tem tanto isso de tensão, assim, em momento nenhum eu pelo menos não fiquei, tipo, nossa, como que eles vão fazer pra sair do planeta? Meu Deus, destruíram a Enterprise, uau, estão atacando a estação espacial, como ela vai se defender, sabe, assim, não tive momento nenhum isso. Mas é que eu acho que assim, esperar que morra a galera e tal, a gente não espera, né? Não é um tipo espera. De coisa que você vai esperar que algum personagem importante vai morrer. Mas uma e tal. Problemática um pouco mais complexa. Sim. Que então, eleve os personagens a tentar resolver aquilo, entendeu? Que era o caso do Khan. O Khan, ele fazia com que eles se questionassem, com que eles tivessem que ir atrás de uma solução mais difícil. Mas o que esse faz é reduzir. Eu não consigo concordar em dizer que não há senso de urgência. Não, ele é reduzido. O que pra mim é ótimo, porque seria muito babaca se fosse, tipo, de novo, um puta de um vilão. Isso me cansa às vezes. Então, assim, é um vilão ok, mas o mais importante, na verdade, eu acredito, é o realinhamento dos personagens. Eles passam a se separar, né, em duplinhas em determinado momento, e toda a Enterprise meio que se une mais ainda, justamente por perder a Enterprise primeira naquele planeta. Sim. E esse vilão é só um fio condutor de uma necessidade de trabalhar esses personagens. Ele não é o mais importante, entendeu? Ele é um bom vilão, claro, mas ele não é um vilão mais importante do que a trama e o arco de cada um dos personagens e como cada um deles está se desenvolvendo e como a gente está se aprofundando em cada um deles. Sim. Seja por conta de um jeito mais bem-humorado lá do McCoy, seja por conta até do próprio Spock estar um pouco mais bem-humorado e ter a coisa dele com a Uhura. Enfim, aí entra o Kirk, os medos dele, e ele finalmente descobrindo que ele pertence à Enterprise. O próprio Spock, né? Eu achei muito legal. Tipo, no começo os dois pensam em sair da Enterprise e no final termina com os dois tendo a certeza de que aquilo é a vida deles. Isso é desenvolver o personagem. Isso é criar um arco importante pra eles. E o vilão é simplesmente um fio condutor necessário pra trama, entendeu? Eu concordo, ok, é uma coisa que vai desenvolver o personagem e tal, mas cara, desde o começo do filme, quando coloca o Kirk em dúvida se ele vai continuar ou não na Enterprise, eu olhei aquilo e falei, ok, essa vai ser uma aventura que vai fazer o Kirk perceber que ele tem que ficar. Sim. Acabou, entendeu? Sem surpresas, sem senso de urgência. Rafa. Surpresa, a gente vai assistir filme dos irmãos Coen. Mas é isso que eu tô falando. Eu vou dar um exemplo bem claro pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu vi recentemente o último filme do Matrix. Quando o Matrix, eles estão sendo atacados lá dentro da civilização deles, que as máquinas vêm pra atacar, as máquinas vêm com tal força que você vê, tipo, a comunidade inteira de humanos ali lutando contra as máquinas. Então você vê gente morrendo, você vê toda a civilização deles ali embaixo sendo destruída e tal. Enquanto isso, o Neo tá indo pra cidade das máquinas pra tentar lá fazer o acordo com ela pra conseguir eliminar o agente Smith, certo? Então, tipo, ali você tem um senso de urgência muito dirigido, assim, você consegue ver realmente que o Neo precisa chegar logo, porque a cidade lá onde as pessoas estão ali tá sendo completamente destruída e aquilo ali vai acabar. Aqui no Star Trek, se você faz uma cena dessa, tipo, uma cena, não precisa ser uma cena épica, não precisa ser uma cena mostrando nada disso e tal, não precisa. Mas no momento que o Krull sai do planeta onde eles estão e vai em direção a essa estação espacial, esse planeta espacial aí e tal, a hora que ele vai em direção a ela, eles pegam e falam, caraca, o Krull tá indo, a gente tem que dar um jeito de sair logo daqui. Então se tem um take ali que mostra o Krull chegando na estação, destruindo a estação, tipo algumas pessoas voando pra fora ou morrendo dentro da estação, você já olha aquilo e fala, bom, a estação está sendo atacada e tem gente morrendo ali dentro. Quando eles não fazem isso e mostram a estação lá bem, quebrou uma portinha e o Krull entrou lá e tal, tipo, quando mostra esse tipo de coisa, você tira o senso de urgência
urgência, e você mostra que é totalmente uma situação controlada, que o Kirk e a sua tripulação vão resolver de um jeito ou de outro. Então você não precisa se conectar emocionalmente com aquilo, você precisa simplesmente sentar e assistir o negócio. Eu acho isso uma falha do filme, porque eu gosto de me conectar com o filme emocionalmente, eu gosto de sentir essa angústia, e não precisa, como eu falei, não precisa ser um mundo destruindo, eu não preciso salvar a galáxia, eu não precisa um personagem morrer, não precisa disso, precisa simplesmente ter um toque, um detalhezinho ali, pequeno, que vai mostrar um pouco desse senso de urgência. Então é isso que eu tô falando. Mr. Sula, you can fly this thing, right? You kidding me, sir? Let's hope this doesn't get messy. Bruna, you got. What is this? I know your kind. You have no idea who we are. But you'll soon find out. Bom, vamos dar aqui as nossas notas para exemplificar o quanto a gente gostou de Star Trek ou não. Então vamos começar aí pelo Henrique, que está refletindo agora durante o podcast. Eu gostaria, Henrique, que você desse uma nota de 0 a 5, sendo que a única falha que você levantou durante o podcast, o Cláudio justificou para você e foi respondida. Então não tem problema nenhum. Então a minha nota tá justificada. 5 claquetes. 5 insígnias da Frota Estelar. Cara, eu comentei com o Dani a hora que a gente saiu do cinema que dava pra dar 15 pra trilogia, né? 5 pra cada filmes. Eu achei que cada um foi muito, muito legal, muito, muito bom, com as suas peculiaridades. Fui um dos que tentei ficar com a expectativa bem abaixo por conta da troca dos diretores, até porque eu não conheço Velozes e Furiosos. Eu assisti ontem, pra não falar que eu nunca assisti. Eu acho que foi o 3º filme ou 4, mas eu gostei muito da direção do Lin, daquelas cenas que eu comentei, das cenas de ação, da forma como ele dirigiu os atores com essa questão de dividir em duplas e explorar os personagens. Gostei do roteiro ter essa pitada a mais de humor que o Simon Pegg empregou, assim. Acho que foi o mais engraçado dos 3. E as referências foram, como a gente falou, não eram piegas, mas eram muito boas, assim. Elas eram grandes homenagens e faziam parte da história. Então, eu gostei de tudo, cara. Gostei bastante do filme, mais do que eu esperava. E eu não sou um fanático por Star Trek. Não conheço nem a metade do que eu acho que eu conheço de Star Wars ou de super-heróis, talvez. É uma série que eu sempre acompanhei quando estava passando e tenho boas lembranças também de raros momentos que eu sentei com meu pai e com meu nono para assistir alguma coisa e era Jornada nas Estrelas na Band quando eu era bem criança. E eu acho que são filmes muito bem produzidos, os efeitos especiais de ponta. Teve um pouco dessa confusão aí na história, talvez informação demais, mas eu achei um filme excelente, não muito bom, achei um filme excelente, então 5 insígnias da Frota Estelar. Perfeito, tá aí então nota do Henrique 5, já tá aqui entrando na conta, e vamos ver aqui o Cláudio, né, Cláudio? Você que é o cara que tava maluco pra falar de Star Trek, então diz pra gente 0 a 5 pra Star Trek, quanto é que vai sair essa nota aí? Então, a minha nota é 4,5 de 5, eu achei o filme muito, muito bom, ele é extremamente divertido, eu acho que, e mais do que os 2 primeiros, mas não um senso de diversão aí no sentido da comédia, eu acho que o senso de diversão mesmo como um filme pipocão de diversão, sabe? É um filme muito grandioso e ao mesmo tempo ele é muito minimalista, assim. Eu acho que ele, essa é a grande coisa dessa nova fase de Star Trek, vamos dizer assim, pra não chegar próximo de, mesmo não querendo comparar aqui, mas é impossível não comparar, de Star Wars. Eu acho que o Star Wars, ele é aquele clima épico, pipocão, sendo isso tudo, ele sem você ter aquele momento de ter uma reflexão sobre a história. É um cinema divertidão. E eu acho que o Star Trek, ele leva também um pouco desse senso de um pensamento
pensamento maior. Porque se a gente pensar também a ação do Crow no filme, é uma ação que você pode comparar, de certa forma, terrorista. É uma ação que você pode tirar algo daquilo ali, sabe? Eu acho isso muito interessante. Star Trek sempre teve isso como um pano de fundo, vamos dizer assim. E pra mim, os dois grandes probleminhas, assim, no filme, que não acho nem algo gigante, é a questão que a gente falou durante o podcast em relação a descobrir o porquê que o vilão tá fazendo aquilo, né? Que eu acho que é um problema dos três filmes, como eu falei. E eu acho que o segundo é ele ter, em alguns momentos, uns diálogos muito expositivos que me incomodaram um pouquinho. Mas eu acho que isso resulta pelo menos desse filme, voltar com uma cara mais de ficção científica da série. Eu acho que a série voltou muito mais na carga de ficção científica, parecendo a série clássica, do que uma carga de ação como eram os dois outros filmes. Talvez seja isso a explicação para ser essa questão de diálogos mais expositivos, principalmente porque eram cenas de relação à explicação científica e tal. Mas eu achei o filme, é um filme muito bom, um filme muito gostoso de assistir, com certeza vale a pena assistir mais vezes, então 4,5 de 5. E você, Dani? Tem aí sua nota também pra carimbar pro Star Trek e vamos ver quanto que o Dani positivo, Dani 2016. Não, eu gostei muito do filme, mas é aquela coisa que eu acho que eu já comentei em algum momento. Só vou dar nota baixa pra um filme muito, muito ruim. Sim. Mas também só vou dar um 5 pra uma coisa muito memorável. Legal. E eu acho que ele é um filme muito bom, tem algumas pequenas falhas, mas ele não é um filme que você fala assim, nossa, vai entrar para a história, sabe? Aquela coisa, meu Deus, ele tem uma profundidade imensa. Não, ele tem momentos interessantes, ele tem toda essa questão da diversidade. Ele teve a coragem de mostrar lá o Sulu, enfim, ele tem essa leveza que eu gosto, mas também em nenhum momento ele poderia ser um pouco mais aprofundado no drama ou nessa questão da diversidade, seja qual for, né, que sempre foi marca do Star Trek, pra poder merecer um 5, entendeu? Pra poder falar, nossa, esse filme é muito, muito top. Então, pra mim, ele é nota 4, que pra mim já é uma nota muito boa, sabe? 4 significa que é um filme muito bom, e é isso que ele é, um filme muito bom. Muito legal, aí, tá aí a nota do Dani. E eu vou fechar aqui as notas, dando 4 estrelas também. Eu tô tirando justamente 1 ponto, porque... Eu achei que sua nota ia ser horrível, Rafael. Desculpa. Eu já tava esperando um 0,1. Nossa, também, o Rafael me deixa em pânico, cara. Acho que ele eu vou dar 2 pra esse bosta. Não. Eu gostei do filme. Eu achei um filme divertido. Eu tenho gostado bastante dessa nova franquia de Star Trek. E eu tiro justamente ponto porque eu gostaria de ter um pouco mais de explicação quando eles vão, né, atrás, quando eles vão iniciar a aventura. E gostaria de ter mais esse senso de urgência que tanto eu bati aqui. Mas são esses dois pontos. O resto eu consigo embarcar muito bem no universo do Star Trek, continuo comprando a ideia dele, sabe? Não tem nada ali que eu olhe e fale, putz, que absurdo, isso tá muito fora do que é o universo do Star Trek em si. Então, assim, não tem muito isso. A gente consegue observar bastante essa questão racial, questão que o filme sempre levantou, né? A série Star Trek sempre levantou. Então, eu acho que é um filme legal, um filme divertido, pra quem gosta de ficção e aventura, é um filme que você pode realmente ir assistir no cinema e se divertir. Não é um filme que eu acho que você vai ficar preso na poltrona, tipo, achando que vai acontecer alguma coisa, ou que ele vai prender sua atenção, porque ele tem grandes arcos dramáticos ali e tal. Eu acho que ele tá longe disso. Dessa nova franquia que saiu, eu não considero esse novo Star Trek Sem Fronteiras o melhor deles. Eu ainda gosto mais do primeiro, de 2009, com o J.J. Abrams e tal. Eu ainda gosto mais desse, mas eu gosto também muito do Khan, justamente pela figura que é o Khan e do Benedict Cumberbatch fazendo esse personagem tão icônico. Mas eu gostei, acho que é um bom filme, vale a pena você ir assistir. E se a gente somar aqui todas as notas para carimbar a nota do Cinemação, fica aqui registrado o nosso 4.38 nota que estamos dando para Star Trek Sem Fronteiras, uma nota muito boa, olha aí. Próxima, raspando. Uma das melhores do ano, hein? Do ano, pois é. Raspando ali os 5, olha aí que maravilha. E a gente pode carimbar, então, essa nota. Você que não assistiu o filme, escutou esse podcast, vá pro cinema, o filme ainda está lá. Vai lá, veja o filme, mande pra gente o que você achou de Star Trek Sem Fronteiras.
I hit a wall. I've never felt so low, like a waterfall. My tears drop to the floor. They left a swimming pool of salty crimes. Oh, what could I do to change your mind? Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 196. Falamos aqui sobre Star Trek Sem Fronteiras, esse novo filme da franquia de Star Trek, agora dirigido por Justin Lin. E não tem nenhuma notícia, né, que ele vai continuar pro quarto filme, né? Não. Ele falou que queria, né? Mas querer não é poder. É, quem não quer, né, Cláudio? Quem não quer? Pode ser que o JJ fique com saudades, né? É, mas a princípio não existe nenhuma notícia que confirme, e esse filme Star Trek Sem Fronteiras, ele reforça que provavelmente é um filme que vai ser a lá James Bond, né? Um filme que tem aí muita coisa pra acontecer, que não vai ter um final. Ele só reforçou isso, que é um filme que veio pra se renovar realmente e provavelmente passar pela mão de vários outros diretores, né? Eu acho que pode ser uma coisa boa. Com a série nova da Netflix também, eu acho que isso com certeza vai manter, né? Assim, vai manter uma vida longa e próspera toda a série. Sim, exatamente. Mas só para as pessoas saberem, tem o Justin Lin vai dirigir. Os próximos projetos do Justin Lin para os próximos anos são o próximo filme da saga do Bourne, que só que vai ser aquela com o Jeremy Renner que ninguém gostou, mas ele vai fazer um. Ele vai fazer o Space Jam 2 e o próximo filme do Highlander. Então pode ser que ele nem tenha tempo de pensar em Star Trek. Pois é. Mas nada que uma ligação e um dinheirinho não arranje tempo. Daí a pessoa arranja lá o espaço na agenda. Pagar assim. uma pizza a mais, né? Exatamente. Esses 3 filmes tiveram um espaço de tempo aí de 3 anos, né? Então, sim, o primeiro foi de 4, né? Então pode ser um tempinho aí dele dirigir. Então, mas ele tem uns 3, 4 filmes anunciados como próximos projetos. Então, querendo ou não, vai um ano pra cada filme, né? No mínimo, pro diretor. Então... E tem outra coisa, filmes como esse, dessa franquia do Star Trek, você abre brecha pra trazer novos diretores e cada um trazer sua própria linguagem, abordar, né, vários temas também. A gente tem o Justin Lin, que é um cara que veio justamente de Velozes e Furiosos, que, né, tipo, é um cara que sabe brincar com isso, sabe mostrar essa coisa da aventura e tal. E ele sabe encontrar coisas interessantes em algo leve. O próprio Velozes e Furiosos, por ver bem, teoricamente ele não tem nada demais, mas o Justin Lin conseguiu encontrar, sabe, assim, nuances interessantes, que foi o que deu sequência pra série. Fez o Velozes e Furiosos, vai chegar no 8, vai pro 10. E nada impede de daqui a pouco a gente ver um diretor diferente trazendo um ar mais sério pra Star Trek e tal. Então eu acho que é uma franquia que tem, tipo, ainda tem muito lastro aí. A gente ainda vai ver muita coisa de Star Trek, principalmente aí com o Chris Pine e o Zachary Quinto fazendo nessa dupla Kirk e Spock, né, que já tá bem marcada e tal. Então acho que a gente viu que essa franquia vai continuar por muito e muito tempo, longa e próspera. Cláudio, tenho que agradecer aqui sua presença no podcast mais uma vez. Muito obrigado por atender nosso pedido, vir aqui bater esse papo, muito bom. E quem quiser escutar mais aí da sua opinião, do seu papo e tal, pode ir lá no Senta aí Cast, né? Eu que agradeço primeiro o convite. Foi muito bom o podcast de hoje e os outros também que eu participei. Espero voltar mais vezes. E o pessoal pode entrar lá em www.sentaicast.com, que a gente tem as críticas de filmes, já tem a crítica do Star Trek, tem crítica de série, de game, tudo pra o pessoal lá quiser ver. E também tem podcast, que agora está um pouco meio atrasado, mas a gente vai voltar à regularidade dele pro pessoal que quiser saber mais do pessoal lá do Senta aí. Legal, muito bom. Henriquinho, muito obrigado também pela sua presença. Sabemos que o seu coração bate mais forte com Star Wars, mas você tem aí um bom espaço, uma artéria central aí que também pulsa por um Spock, por um Kirk, né? Cara, tem essa veia espacial e a hora que pôs um rock and roll, aí não tinha como, né? Rafa, brigadão mais uma vez, Dani, Cláudio, e até o próximo, né? É isso aí, valeu Cláudio, valeu Henrique, vida longa e próspera ao Cinemação, ao Star Trek, a Star Wars e a todo mundo. O podcast Cinemação número 196 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.